Capítulo 12. O encarceramento de Bahá'u'lláh em Aca, continuação. Enquanto Bahá'u'lláh e o pequeno grupo que o acompanhavam estavam sendo sujeitados às severas durezas de um desterro planejado para eliminá-los da face da terra, a comunidade de seus seguidores, em constante expansão, na terra de seu nascimento, estava sofrendo uma perseguição mais violenta e de maior duração do que as provações que afligiram Bahá'u'lláh e seus companheiros. Embora em escala muito menor que os banhos de sangue que haviam batizado o nascimento da fé, quando no decurso de um só ano, assim como atestou Abdu'l-Bahá, mais de 4.000 almas foram trucidadas e uma grande multidão de mulheres e crianças foi deixada sem ninguém que as protegesse e amparasse. Os atos horripilantes assassinos perpetrados subsequentemente por um inimigo insaciável e tenaz atingiram uma amplitude igual e eram caracterizados por ainda maior grau de ferocidade. Nasir-ed-Din Shah, a quem Bahá'u'lláh estigmatizara como o príncipe dos opressores, como alguém que o havia perpetrado, o que fez com que os habitantes das cidades da justiça e equidade lamentassem, estava no período ao qual nos referimos, na alta maré da virilidade, e havia alcançado a plenitude de seu poder despótico, sendo ele o único árbitro dos destinos de um país firmemente estereotipado nas tradições imemoriais do Oriente, estando rodeado de ministros venais, astuciosos e falsos, as quais ele podia elevar ou rebaixar ao seu bel prazer, sendo ele o chefe de uma administração na qual cada ator era, sob diferentes aspectos, a um tempo o subornador e o subornado, estando aliado, em sua oposição à fé, com uma ordem sacerdotal que constituía uma verdadeira igreja-estado e apoiado por um povo que se destacava na atrocidade, um povo notório por seu fanatismo, sua servilidade, sua cupidez e por suas práticas corruptas. Esse monarca volúvel, não mais podendo pôr as mãos na pessoa de Bahá'u'lláh, teve que conformar-se com a tarefa de tentar erradicar, em seus próprios domínios, os remanescentes de uma comunidade muito temida e recentemente ressuscitada. Em segundo lugar, depois dele, no tocante a grau e poder, estavam seus 3 filhos mais velhos, os quais, para fins de administração interna, ele delegara praticamente sua autoridade e os quais investira no cargo de governadores de todas as províncias do seu reino. A província do Azerbaijão ele entregara ao fraco e tímido Muzaffar-ed-Din Mirzá, herdeiro do trono, que havia caído sob a influência da seita Shaikhi e estava mostrando notável respeito pelos mulás. Ao austero e selvagem governo do astucioso Masud Mirzá, comumente conhecido como Zilus Sultan, o mais velho dos filhos sobreviventes, cuja mãe fora de origem plebeia, havia ele entregue mais de 2/5 de seu reino, inclusive as províncias de Yazd e Isfahan, enquanto a Kahram Mirzá, seu filho favorito, comumente chamado por seu título, o Naibul Sultaniye, conferira jurisdição sobre Gilan e Mazindaran, e esse filho também ele fez governador de Teherã, seu ministro de guerra e o comandante-chefe de seu exército. Tal foi a rivalidade entre estes 2 últimos príncipes, os quais entre si competiam em cortejar seu pai, com o intento de obterem favores que cada um, apoiado pelos principais mustahids dentro de sua jurisdição, se esforçava por eclipsar o outro na meritória tarefa de caçar, saquear e exterminar os membros de uma comunidade indefesa, as quais, a mando de Bahá'u'lláh, cessaram de oferecer resistência armada até em defesa própria, de acordo com a injunção de que melhor é ser morto do que matar. E os agitadores clericais Haji Mullah Ali Kani e Syed Sadiq Tabatabai, os 2 principais mustahids de Teherã, juntamente com o Sheikh Muhammad Baqir, seu colega em Isfahan, e Mir Muhammad Hussein, o imã Jumi dessa cidade, tampouco estavam dispostos a deixar passar a menor oportunidade sem agredirem com toda a força e autoridade que lhes cabiam um adversário cujas influências liberalizadoras eles, com ainda mais motivo do que o próprio soberano, temiam. Não é de se admirar que a fé, ao ser confrontada com uma situação tão cheia de perigos, se tivesse visto forçada a agir clandestinamente e que as características que se destacavam nesse período convulsivo em seu desenvolvimento fossem apreensões, interrogatórios, encarceramentos, vituperações, pilhagem, torturas e execuções.
As peregrinações que se haviam iniciado em Adrianópolis e que em Aca mais tarde assumiram proporções impressionantes, juntamente com a disseminação de epístolas de Bahá'u'lláh e a circulação de entusiásticas informações por intermédio daqueles que haviam atingido sua presença, tudo isso serviu ainda mais para inflamar a animosidade do clero e leigos igualmente, havendo eles imaginado neciamente que a ruptura ocorrida nas fileiras dos adeptos da fé em Adrianópolis e a sentença de exílio vitalício pronunciada em seguida contra seu líder viesse a selar irreparavelmente seu mau destino. Em Abadieh, um certo Ustad Ali Akbar foi apreendido à instigação de um Syed local e tão impiedosamente açoitado que se cobriu da cabeça aos pés com seu próprio sangue. Na aldeia de Thakur, a mando do Shah, foram pilhadas as propriedades dos habitantes. Haji Mirza Hidakuli, meio-irmão de Bahá'u'lláh, foi preso e então levado à capital e lançado no Siachal, onde permaneceu por um mês, enquanto o cunhado de Mirza Hassan, outro meio-irmão de Bahá'u'lláh, foi aprisionado e marcado com ferretes em brasa depois do que a aldeia vizinha de Daqalá foi entregue às chamas. Aqab Buzurg de Khorasan, o ilustre Badi, maravilhoso, convertido à fé por Nabil, apelidado de o Orgulho dos Mártires, com 17 anos de idade, o portador da epístola dirigida a Nasreddin Shah, e em quem, segundo afirmou Bahá'u'lláh, se soprou o espírito da grandeza e poder, foi preso e ferreteado por 3 dias sucessivos, enquanto sua cabeça foi batida com uma coronha até ser reduzida à massa, depois do que lançaram um corpo numa cova e sobre ele amontoaram terras e pedras. Após haver visitado Bahá'u'lláh no 2º ano de seu encarceramento no quartel, Badi havia se levantado com extraordinária vivacidade para levar essa epístola a Teherã, a pé e sozinho, e entregá-la nas mãos do soberano. Uma viagem de 4 meses o levara àquela cidade, e depois de passar 3 dias em jejum e vigília, havia se encontrado com o Shah, quando ele estava partindo para Shirmiran em uma expedição de caça. Calma e respeitosamente havia Badi se aproximado de sua majestade, exclamado: Ó rei, venho a ti de Sheba com uma mensagem importante. Com isso, mandou o soberano tirar-lhe a epístola e entregá-la aos mustahids de Teherã com a ordem de que respondesse à epístola, ordem essa da qual se esquivaram, recomendando, em lugar disso, que o mensageiro fosse executado. O Shah subsequentemente enviou essa epístola ao embaixador persa de Constantinopla, na esperança de que sua leitura pelos ministros do sultão servisse para lhes inflamar ainda mais a animosidade. Durante 3 anos continuou Bahá'u'lláh a elogiar em seus escritos os heróis daquele jovem, o heroísmo daquele jovem, caracterizando as referências que fazia àquele sacrifício sublime como o sal de minhas epístolas. Aqab Azir e Syed Ashraf, cujos pais haviam sido trucidados na luta de Zanjan, foram decapitados no mesmo dia naquela cidade. O primeiro até chegou ao ponto, enquanto se ajoelhava em oração, de dar a seu algoz instruções sobre o melhor modo de infligir o golpe, enquanto o segundo, após haver sido açoitado tão brutalmente que o sangue lhe corria debaixo das unhas, foi decapitado enquanto segurava nos braços o corpo de seu companheiro martirizado. Foi a mãe desse mesmo Asraf quem, ao ser mandada à prisão na esperança de que persuadisse a esse, seu único filho, a retratar-se, lhe advertia que ela o deserdaria, fosse ele renunciar sua fé, mandando que seguisse o exemplo de Abá Bazir e até presenciar a sua morte sem que uma lágrima lhe turvasse a vista. A Muhammad Hassan Khan e Kashi, homem de grandes recursos e proeminente, deram bastonadas tão impiedosamente em Burujird que ele sucumbiu a esse castigo. Em Shiraz, Mirza Akai Hihab Saz, juntamente com Mirza Rufi Kayat e Mashadi Nabi, foram, por ordem do mustahid local, estrangulados simultaneamente na calada da noite, e suas sepulturas a turba mais tarde profanou, amontoando sobre ela refúgio. O Sheikh Abu Kazim Imaskani, em Kashan,
que declinara beber a água que lhe foi oferecida antes de sua morte, afirmando que tinha sede da taça do martírio, infligiram um golpe fatal na nuca enquanto se prostrava em oração. Mirza Baqi Shirazi, que transcrevera as epístolas de Bahá'u'lláh em Adrianópolis com tão completa devoção, foi morto em Kirman, enquanto em Ardikan, o idoso e enfermo Gul Muhammad foi agredido por uma turba furiosa, lançado ao chão e a tal ponto espezinhado pelas botas tachonadas de 2 siedes que as costelas foram esmagadas e os dentes quebrados, depois do que seu corpo foi levado às cercanias da cidade e enterrado em uma cova, para ser, no dia seguinte, exumado, arrastado pelas ruas e finalmente abandonado no deserto. Na cidade de Mashhad, notória por seu irrestrito fanatismo, Haji Abud Majid, de 85 anos de idade, pai do Badi, acima mencionado e sobrevivente da luta de Tabarsi, e que, após o martírio de seu filho, havia visitado Bahá'u'lláh e regressado ao Khurasan, inflamado de zelo, foi cortado da cintura até a garganta, sendo a cabeça colocada em uma lâmina de mármore e exposta aos olhares de uma multidão de espectadores insultantes que, depois de arrastarem o corpo ignominiosamente pelos bazares, o deixaram no necrotério para ser reclamado pelos parentes. Em Isfahan, Mullah Kazim foi decapitado por ordem de Sheikh Muhammad Baqi e fizeram galopar um cavalo sobre seu cadáver, o qual foi então entregue às chamas, enquanto Syed Akajan sofreu a amputação de suas orelhas e foi conduzido por um cabestro através das ruas e dos bazares. Um mês depois, nessa mesma cidade, ocorreu a tragédia dos 2 famosos irmãos, Mirza Muhammad Hassan e Mirza Muhammad Hussein. As brilhantes luzes gêmeas, apelidados respectivamente Sultanul Shuhada, o rei dos mártires, e Makbubul Shuhada, bem-aventurado, bem-amado dos mártires, que eram célebres por sua generosidade, sua honradez, sua benevolência e piedade. Seu martírio foi instigado pelo desonesto e malvado Mir Muhammad Hussein, o imã Jumi, estigmatizado por Bahá'u'lláh como a serpente que, em vista de uma enorme dívida contraída em transações com eles, urdiu um meio de anular suas obrigações, denunciando-os como os babis e assim causando-lhes a morte. Suas casas ricamente mobiliadas e até as árvores e flores em seus jardins foram sacrificadas, sendo confiscados todos os demais bens. Sheikh Muhammad Baqi, denunciado por Bahá'u'lláh como o Lobo, pronunciou a sentença de morte e o Zilus Sultan ratificou a decisão, depois do que foram acorrentados, decapitados, arrastados ao Maidan Shah e lá expostos à indignidade sobre ele amontoadas por uma populaça degradada e rapace. De tal maneira, escreveu Abdu'l-Bahá, se derramou o sangue desses 2 irmãos, que o padre cristão de Jufá vociferou, se lamentou e chorou naquele dia. Por vários anos continuou Bahá'u'lláh a mencioná-los em suas epístolas, a expressar sua tristeza por seu passamento e lhes exaltar as virtudes. Mullah Ali Jan foi conduzido a pé de Mazidarã a Teherã e tão severos foram os sofrimentos dessa viagem que seu pescoço ficou ferido e o corpo entumeceu da cintura aos pés. No dia de seu martírio, ele pediu água, fez suas abluções, recitou suas preces, presenteou o algoz com uma considerável soma de dinheiro e ainda se ocupava em oração quando sua garganta foi cortada por um punhal. Depois do que cuspiram sobre o cadáver, cobriram-no de lama, deixaram-no exposto por 3 dias e finalmente o cortaram em pedaços. Mullah Ali, que fora convertido à fé nos dias do Bab, foi tão severamente atacado em Namik, sendo suas costelas a tal ponto quebradas com uma picareta, que ele morreu instantaneamente. Mirza Ashraf foi trucidado em Isfahan, sendo seu cadáver pisoteado por Sheikh Muhammad Taqi Najafi, o filho do lobo, e seus discípulos selvagemente mutilados e entregues à turba para serem queimados, depois do que seus ossos, chamuscados, foram enterrados sob as ruínas de uma muralha que foi derrubada para cobri-los. Em Yazd, por instigação do Mustahid da cidade e por ordem do insensível Mahmud Bizar, o Jalaul Dauli, o governador, filho de Zilus Sultan, 7 foram mortos em um só dia em circunstâncias horripilantes. O primeiro destes, um jovem de 27 anos, Ali Asgar,
foi estrangulado, sendo seu corpo entregue às mãos de alguns judeus que, forçando os 6 companheiros do homem morto a irem com eles, arrastaram o cadáver através das ruas, rodeados por uma turba de gente e por soldados, todos tocando tambores e fazendo soarem trombetas. Depois disso, ao chegarem perto da agência de telégrafos, decapitaram Mullah Mihdi, de 85 anos de idade, e o arrastaram da mesma maneira a um outro bairro da cidade, onde, diante de uma grande multidão de espectadores frenéticos com as cordas vibrantes da música, executaram do mesmo modo Aka Ali. Daí, prosseguindo até a casa do Mustahid local, e com eles, levando os 4 companheiros restantes, cortaram a garganta de Mullah Aliye Sabzi Vari, que havia estado dirigindo-se à turba e gloriando-se de seu iminente martírio. Com pá, lhe despedaçaram o corpo enquanto ele ainda vivia e batia com pedras no crânio até reduzi-lo à massa informe. Em outro bairro, perto do portão de Mihris, trucidaram Muhammad Baqi e depois disso, no Maidan Khan, à medida que a música se tornava mais frenética e abafava os brados do povo, decapitaram aqueles que ainda sobreviveram, 2 irmãos de 20 e poucos anos, Ali Agshar e Muhammad Hassan. Rasgaram o abdômen deste último e lhe tiraram o coração e o fígado, depois do que a cabeça foi empalada numa lança, levada no alto com acompanhamento de música pelas ruas da cidade, pendurada, afinal, numa amoreira e lá apedrejada por uma grande multidão. Seu corpo eles jogaram na porta da casa de sua mãe, onde entraram mulheres deliberadamente para dançarem e festejarem. Até levaram pedaços de sua carne para usar como medicamento. Finalmente, prenderam a cabeça de Muhammad Hassan à parte inferior do corpo e levaram-na, juntamente com os 2 outros mártires, para fora da cidade, onde tão selvagemente as apedrejaram que os crânios foram quebrados, depois do que obrigaram os judeus a levar os restos e jogá-lo numa cova na planície de Salsabil. O governador declarou um feriado para o povo, fechou-se o comércio todo por sua ordem. A noite da cidade foi iluminada e festividades proclamaram a consumação de um dos mais bárbaros atos perpetrados em tempos modernos. Nem tampouco os judeus e os persis, recém-convertidos da fé, que viviam aqueles em Ramadã e estes últimos em Yazdi, foram imunes aos assaltos dos inimigos, cuja fúria foi exasperada diante das evidências da penetração da luz da fé em lugares que eles ingenuamente imaginaram estarem além do seu alcance. Até na cidade de Ishkabad, a recém-estabelecida comunidade xiita, invejosa do descrente prestígio dos seguidores de Bahá'u'lláh que viviam em seu meio, instigou 2 homens brutais a assaltarem o septuagenário Haji Muhammad Hidai Isfahani, a quem, em plena luz do dia e em meio ao bazar, apunhalaram em nada menos que 32 lugares, lhe expondo o fígado, lacerando o estômago e rasgando o peito. Um tribunal militar que o czar enviou a Ishkabad estabeleceu, após a prolongada investigação, a culpabilidade dos xiitas e sentenciou 2 deles à morte e a 6 outros desterrou. Sentença essa que nem Nasiruddin Shah, nem os ulemás de Teherã, de Mashhad e de Tabriz, aos quais se dirigia um apelo, puderam mitigar, mas que os representantes da atribulada comunidade, através de sua magnânima intercessão, a qual muito surpreendeu as autoridades russas, conseguiram que fosse comutada por um castigo menos severo. Tais são alguns exemplos típicos do tratamento dado a adversários da fé à comunidade de seus seguidores, que ressurgia durante o período do exílio de Bahá'u'lláh a Aca. Um tratamento que, em verdade, se pode dizer, atestava alternadamente a insensibilidade do bruto e ao engenho do demônio. Take us to the prisoner, let us gaze into his eyes, to see what kind of man takes a nation to despise. Take us to the prisoner, let us look upon his face, to see why 20,000 men would gladly take his place. Won't someone give a drink to him?
chains and let him live. Let him live. Take us to the prisoner, let us listen to his voice, to see why worlds of wisdom's in a cell without a choice. Take us to the prison, torn and bit beneath the chains. We wonder if the world is really worthy of his name. Won't someone give a drink to him? Remove the chains and let him live. Let him live. We know where we're going, for we've heard the new winds blowing, and we've got to know for ourselves. It won't help to listen to someone else. Take us to the prisoner with his eyes so full of grace. The priest of light and kings have died, filled with their own disgrace. Won't someone give a drink to him? Remove the chains and let him live. Let him live. Let him live. Let him live. A Inquisição e as pavorosas torturas que seguiram o atentado contra a vida de Nasiruddin Shah já havia dado à fé, citando-se as palavras de um observador tão eminente como Lord Curzon de Candleston, uma vitalidade que nenhum outro impulso teria seguido. Esse recrudescimento de perseguição, esse novo fluxo de sangue de mártires, serviu para avivar ainda mais as raízes daquela sagrada árvore que já havia penetrado em seu solo nativo. Os seguidores de Bahá'u'lláh, não se preocupando com a política de fogo e sangue que visava seu aniquilamento, não desalentados pelos trágicos golpes que choviam sobre um líder que fora removido para tão longe deles, não corrompidos pelos atos vis e sediciosos perpetrados pelo arquiviolador do convênio do Bab, multiplicavam-se em número e silenciosamente adquiriam a força necessária que em época posterior haveria de capacitá-los a levantar as cabeças em liberdade e erguer a estrutura de suas instituições. Pouco depois de sua visita à Pérsia no outono de 1889, Lord Curzon escreveu, entre as referências que miravam dissipar a grande confusão e erro que prevaleciam em meio aos escritores europeus e especialmente ingleses a respeito da fé, que se acredita agora que os Bahá'ís compõem 19/20 dos crentes babis. Comte Gobineau escreveu, em época tão remota como o ano de 1865, deu o seguinte testemunho. A opinião geral é que os babis se têm espalhado por todas as classes da população e entre os aderentes de todas as religiões da Pérsia, exceto os Nuzairis e os cristãos, mas são especialmente as classes ilustres, os homens devotados às ciências, que estão mais sujeitos à suspeita. Pensa-se, e com razão, segundo parece, que muitos dos mulás, e entre eles um número considerável de mustahids, magistrados de alto grau, alguns homens que exercem na corte funções importantes e que têm íntima associação com o rei, são babis. De acordo com o cálculo feito recentemente, haveria em Teherã 5.000 adeptos dessa religião em uma população de mais ou menos 80.000 almas. E ainda mais. O babismo tem exercido uma influência considerável sobre os intelectuais da nação persa e estendendo-se até mesmo além dos limites do território. Atingiu o Pashalik de Bagdá e também penetrou a Índia. E agora? Um movimento religioso muito especial com o qual a Ásia, isto é, a Pérsia, alguns lugares na Índia e uma parte da Turquia asiática, nos arredores de Bagdá, estava vivamente preocupada hoje.
Um movimento notável e digno de ser estudado em todos os aspectos. Permite testemunhar o desenvolvimento de tais feitos, de tais manifestações, de tais catástrofes como não se está acostumado a imaginar, salvo nos tempos remotos em que foram produzidas as grandes religiões. Essas mudanças, no entanto, escreveu além disso Lord Curzon, referindo-se à declaração da missão de Bahá'u'lláh e à rebelião de Mirza Yahya, de modo algum tem sido um obstáculo, e sim, ao contrário, parecem haver estimulado sua propagação, pois tem avançado com a rapidez que parece inexplicável àqueles que só podem ver nela uma rude forma de fermento político ou mesmo metafísico. Sendo mais baixo o cálculo, o número total de babis na Pérsia atinge a meio milhão. Estou disposto a pensar, baseando-se em conversações com pessoas bem qualificadas para julgar, que o total é mais perto de 1 milhão. Encontra-se, acrescenta ele, em todas as camadas sociais, desde os ministros e nobres da corte até o varredor das ruas ou o lacaio, não sendo a menor arena de sua atividade o próprio sacerdócio muçulmano. Dos fatos, é outro testemunho seu, de que o babismo, em seus primeiros anos, se via em conflito com os poderes civis e de que um atentado contra a vida do Shah foi feito por babis, se tem inferido erroneamente que o momento era de origem política e de caráter nihilista. Atualmente, os babis são tão leais como quaisquer outros súditos da coroa. Tampouco parece haver maior justiça nas acusações de socialismo, comunismo ou imoralidade que tão livremente se tem feito contra a jovem crença. O único comunismo que ele, o Bab, conhecia e recomendava era o do Novo Testamento e da Igreja Cristã Primitiva, a saber, o de os membros da fé em comum compartilharem os bens e o de se dar esmolas e de praticar uma ampla caridade. A acusação de imoralidade parece haver surgido, em parte, das maliciosas invenções dos adversários e em parte da maior liberdade concedida às mulheres pelo Bab, o que na mentalidade oriental dificilmente se distingue da conduta libertina. E veio, afinal, de sua pena, o seguinte prognóstico: se o babismo continuar a crescer, mantendo o ritmo atual do progresso, é concebível que venha o tempo em que eliminará o maometanismo do campo da Pérsia. Isso, creio, provavelmente não aconteceria se apresentasse no terreno sob a bandeira de uma fé hostil, mas já que seus recrutas se ganham dentre os melhores soldados da guarnição atacada, há maior razão para se acreditar que possa, afinal, prevalecer. Nem o encarceramento de Bahá'u'lláh na prisão fortaleza de Aca, com as muitas tribulações que suportou, nem as prolongadas provações a que se via sujeitado a comunidade de seus adeptos na Pérsia, poderia deter, e de fato nem sequer impediram no mínimo grau, a poderosa torrente da divina revelação que vinha fluindo de sua pena ininterruptamente e da qual a futura orientação, a integridade, a expansão e a consolidação de sua fé diretamente dependiam. Seus escritos durante os anos de seu encarceramento na Suprema Prisão excederam realmente, em número e variedade, a produção de sua pena quer em Adrianópolis ou em Bagdá. Mais notável que a radical transformação nas circunstâncias de sua vida em Aca e de maior repercussão em seus efeitos espirituais do que a campanha de repressão processada tão implacavelmente pelos inimigos de sua fé na própria terra natal, esse aumento sem precedentes no âmbito de sua produção literária durante seu exílio naquela prisão deve ser considerado uma das fases mais vivificantes e produtivas na evolução de sua fé. Os ventos tempestuosos que varreram a fé do início de seu ministério e a desolação hibernal que assinalou os primórdios de sua carreira profética, logo após seu exílio de Teherã, foram seguidos durante a última parte de sua estada em Bagdá, por aquilo que se poderia descrever como os anos vernais de sua missão. Anos que viram rebentarem em visível atividade as forças inerentes naquela semente divina, as quais haviam permanecido latentes desde o trágico desaparecimento de seu precursor. Com sua vida a Adrianópolis e a proclamação de sua missão, o orbe de sua revelação, por assim dizer, subiu ao zênite e resplandeceu, assim como atestam o estilo e o tom de seus escritos na plenitude de sua glória estival. O período de seu encarceramento em Aca trouxe a maturação de um processo lento, gradativo, e foi um período em que, afinal, os mais preciosos frutos dessa missão foram colhidos. Os escritos de Bahá'u'lláh durante esse período nos parecem, ao contemplarmos o vasto campo que abrangem, caem em 3 categorias distintas. A primeira compreende aqueles escritos que constituem a sequela da proclamação de sua missão em Adrianópolis.
A segunda inclui as leis e os preceitos de sua dispensação, os quais, em sua maior parte, foram registrados no Kitab Aqdas, seu mais sagrado livro. A terceira devem ser assinaladas aquelas epístolas que em parte enunciam e em parte reafirmam os preceitos e os princípios fundamentais que baseiam essa dispensação. A proclamação de sua missão, como se já observou, fora dirigida em especial aos reis da terra, os quais, em virtude do poder e da autoridade que exerciam, estavam investidos de uma responsabilidade peculiar e inescapável pelos destinos de seus súditos. Foi a esses reis, bem como os dirigentes religiosos do mundo, cuja influência sobre a generosidade dos seguidores não era menos predominante, que o prisioneiro de Aca dirigia seus apelos, suas advertências e exortações durante os primeiros anos de seu encarceramento nessa cidade. Ao chegarmos nessa prisão, afirma ele próprio, era nosso propósito transmitirmos aos reis as mensagens de seu Senhor, o poderoso, alvo de todo louvor. Se bem que em várias epístolas lhes tenhamos transmitido o que nos foi ordenado, nós o fazemos, no entanto, ainda outra vez, como sinal da graça de Deus. Os reis da terra, tanto do Oriente como no Ocidente, quer cristãos ou muçulmanos, haviam sido admoestados e advertidos coletivamente no Surah Mulk, revelados em Adrianópolis, como também fervorosamente exortados pelo Bab no capítulo inicial do Qayyumul Asma, revelado na mesma noite da declaração de sua missão. A eles agora Bahá'u'lláh, durante os quais os mais negros dias de seu encarceramento em Aca, dirigiu algumas das mais elevadas passagens de seu sacratíssimo livro. Nessas passagens, concitou-os a penetrarem bem no espírito da suprema lei, proclamou-se o Rei dos Reis e o desejo de todas as nações. Declarou que eles eram em seus vassalos e emblemas de sua soberania. Negou qualquer intenção de apoderar-se dos seus reinos. Concitou-os a abandonarem os palácios e a darem-se pressa em penetrar no seu reino. Elogiou aquele rei que se levantasse para auxiliar sua causa, denominando-o o próprio olho da humanidade. E, finalmente, repreendeu-os por tudo quanto lhe sucedera em suas mãos. Na epístola à Rainha Vitória, ele, além disso, convida esses reis a assegurarem a paz menor, desde que recusavam a paz suprema. Exortava-os a se reconciliarem uns com os outros e se unirem e reduzirem os armamentos. Aconselha-os a se conterem, não fazendo pesar sucessivas cargas sobre seus súditos, os quais, ele lhes informa, são teus tutelados e tesouros. Enuncia-lhes o princípio de que, se qualquer um entre eles empunhasse armas contra um vizinho, todos os outros deveriam levantar-se contra ele. E avisava-os que não façam com ele o mesmo que lhe fizeram o rei do Islã e seus ministros. Ao imperador da França, Napoleão III, o monarca mais destacado e de maior influência do Ocidente em seu tempo, apontado por ele como o maior dos soberanos, o qual, citando suas palavras, rejeitara a epístola a ele dirigida em Adrianópolis, Bahá'u'lláh, quando prisioneiro no quartel, dirigiu uma segunda epístola, encaminhando-a por intermédio do representante francês em Aca. Por essa carta, ele anuncia a vinda daquele que é o independente, cujo propósito é vivificar o mundo e unir seus povos. Assegura inequivocamente que Jesus Cristo foi o arauto de sua missão. Proclama a queda dos astros do firmamento do saber, que se tenha afastado dele. Profetiza claramente que seu domínio entrará em caos, seu império se desvanecerá de suas mãos e agitações se manifestarão em toda a gente nesse país, a não ser que ele decida a ajudar a causa de Deus e se disponha a seguir aquele que é o seu espírito. Em memoráveis passagens dirigidas aos chefes de Estado e presidentes de repúblicas da América, em seu Kitab Aqdas, concita-os a adornar o templo do poder com o parlamento da justiça e do temor a Deus, e as suas cabeças com a coroa do preito. Ao Senhor, anuncia que o prometido já se revelou, aconselha-os a se valerem do dia de Deus, convida-os a atender aos oprimidos com as mãos da justiça e a esmagar o opressor com o bastão do mandamento de seu Senhor, o que ordena, o ordenador, o onisciente. A Nikolaevich Alexandre II, o todo-poderoso czar da Rússia, ele dirigiu, quando ainda prisioneiro naquele quartel, uma epístola em que anuncia o advento do Pai prometido a quem a língua de Isaías exaltou, e o nome cujo nome adornou tanto a Torá como o Evangelho. Mandou levantarem-se e convocar as nações para Deus.
Adverte-o que se acautele a fim de que a sua soberania não o afaste daquele que é o Supremo Soberano. Reconhece o auxílio prestado por seu embaixador em Teherã e previne-o a não desmerecer o posto por ele designado por Deus. Durante esse mesmo período, dirigiu Bahá'u'lláh, Rainha Vitória, uma epístola na qual a convida a prestar ouvidos à voz de seu Senhor, o Senhor de toda a humanidade. Concita a desprezar tudo que está sobre a terra e dirigir seu coração a Deus, o ancião dos dias. Declara ter se realizado tudo o que está citado nos evangelhos. Garante-lhe que Deus a recompensaria por ter proibido o comércio de escravos, se ouvisse o que lhe fora mandado por ele. Louva-a por ter confiado as rédeas do conselho às mãos dos representantes do povo, e exorta-os a se considerarem como os representantes de todos os que habitam na terra e a julgarem entre os homens com inteira justiça. Em celebrada passagem dirigida a Guilherme I, rei da Prússia, e recém-aclamado imperador de uma Alemanha unificada, Bahá'u'lláh, em seu Kitab Aqdas, convida o soberano a ouvir sua voz, a própria voz de Deus. Previne-o a tomar cuidado a fim de que seu orgulho não o prive de reconhecer a aurora da revelação divina, e adverte-o a lembrar-se daquele, Napoleão III, cujo poder excedeu o seu próprio e que desmoronou fragorosamente. Nesse mesmo livro, apostrofando as margens do reino, prediz que as espadas do justo castigo seriam desembainhadas contra elas e que as lamentações de Berlim se fariam ouvir, não obstante serem os seus dias presentes de radiante glória. Em outra notável passagem desse mesmo livro, dirigida a Francisco José, o imperador austríaco e herdeiro do Sagrado Império Romano, Bahá'u'lláh reprova o soberano por ter descurado de saber a seu respeito no discurso de sua peregrinação, ou melhor, no discurso de sua peregrinação a Jerusalém. Toma Deus como testemunha de que o encontrara aderindo ao ramo sem dar atenção à raiz. Aflige-se em observar seus caprichos e aconselha-o a abrir os olhos e fixar-se na luz que brilha sobre este esplendoroso horizonte. A Ali Pasha, o grão-vizir do sultão da Turquia, dirigiu pouco tempo depois de sua chegada a Aca uma segunda epístola em que repreendeu por sua crueldade, que fez o inferno arder e o espírito lamentar-se. Relata seus atos de opressão, aponta-o como um daqueles que, desde tempos imemoriais, têm denunciado os profetas como propagadores do mal, prediz sua queda, estende-se a respeito de seus próprios sofrimentos e de seus companheiros de exílio, cujo desprendimento e ânimo forte ele elogia. Prediz que a inflamadora ira do Senhor cairá sobre ele e seu governo, que a sedição será incitada em meio deles e seus domínios serão destroçados. E afirma que, se ele despertasse para a luz, abandonaria todas as suas possessões e iria habitar um dos arruinados quartos da suprema prisão. No Lawi Fuad, na parte que se refere à morte prematura do ministro do exterior do sultão, Fuad Pasha, ele confirma a supracitada predição nas seguintes palavras: cedo nós despediremos aquele, Ali Pasha, que era semelhante a ele, e prenderemos seu governante, sultão Abdul-Aziz, que rege a terra, e eu, em verdade, sou o Todo-Poderoso, que tudo comanda. Não menos francas e enfáticas são as mensagens, algumas incorporadas em epístolas específicas, outras espalhadas ao longo de seus escritos, que Bahá'u'lláh dirigiu aos chefes eclesiásticos do mundo, mensagens em que descerra clara e abertamente os propósitos de sua revelação, convida a atenderem o seu chamado, e em certos casos denuncia a perversidade, extrema arrogância e tirania desses líderes eclesiásticos. Em imortais passagens de seu Kitab Aqdas e outras epístolas, convida todos esses líderes eclesiásticos a temerem a Deus, a conterem suas penas, renunciar vãs fantasias e imaginações e voltar-se então para o horizonte de certeza. Adverte-os que não julguem o livro de Deus, o Kitab Aqdas, segundo as normas e ciências vulgares. Aponta esse livro como a infalível balança estabelecida entre os homens. Lamenta-lhes a cegueira e os caprichos. Protege a sua própria superioridade em visão, discernimento, elocução e sabedoria. Proclama seu conhecimento inato, concedido por Deus. Exorta-os a não imporem à humanidade ainda outro véu, depois de haver ele próprio rompido esses véus de mitificação. Acusa-os de terem sido a causa do repúdio à fé nos primeiros dias,
e intima-os a que examinem com boa fé e justiça aquilo que fora revelado por ele, e a não desbaratarem a verdade, com os meios de que dispõem. Ao Papa Pio IX, inegavelmente o chefe da mais poderosa igreja da cristandade, possuidor de autoridade tanto temporal como espiritual, ele, um prisioneiro no quartel do exército da colônia penal de Acre, dirigiu uma influentíssima epístola na qual anuncia que aquele que é o Senhor dos Senhores veio sombreado de nuvens e que o verbo que o Filho oculta se torna manifesto. Adverte-lhe ainda mais que com ele não deve disputar como os fariseus de antanho disputaram com Jesus Cristo. Ordena-lhe que deixe seus palácios para quem quer que os deseje. Venda todos os elaborados ornamentos que possui e os despenda no caminho de Deus, que abandone seu reino aos reis, se levante entre os povos da terra e os convoque à sua fé, considerando-o como dos sóis do céu dos nomes de Deus. Lhe adverte que se acautele, para que sobre ele a escuridão não estenda seus véus. Solicitados a exortar os reis, a tratarem os homens com equidade, e aconselha que siga as pegadas de seu Senhor e lhe imite o exemplo. Aos patriarcas da igreja cristã, ele emitiu um específico chamado no qual proclama a vinda do prometido. Os exorta a temerem a Deus e não seguirem as vãs fantasias dos supersticiosos. E lhes instrui que deixem de lado as coisas que eles possuem e se segurem firmemente a epístola de Deus através de seu poder soberano. Aos arcebispos desta igreja, outro sim declara que apareceu aquele que é o Senhor de todos os homens, que eles se incluem no número dos mortos e que é grande a bem-aventurança de quem se move com a brisa de Deus e se tem levantado dentre os mortos, neste nome manifesto. Em passagens dirigidas aos bispos da igreja, ele proclama que o Pai sempiterno chama em alta voz entre a terra e o céu, e pronuncia-os as estrelas caídas do céu de seu conhecimento, e afirma que seu corpo anseia pela cruz, e sua cabeça almeja o dardo no caminho do Todo Misericordioso. À congregação de sacerdotes cristãos, ele manda que deixem os sinos e saiam de suas igrejas, exorta-os a proclamar em alta voz entre as nações o nome supremo, assegura-lhes que quem convocou os homens em seu nome manifestará o que está além do poder de todos os que estão na terra. Adverte-lhes que o dia do juízo apareceu e lhes aconselha que se volvam em seus corações para seu Senhor, o clemente e o generoso. Em numerosas passagens dirigidas à congregação de monges, lhe solicita que se não se reclusem em igrejas e claustros, e sim se ocupem naquilo que trará proveito às suas almas e às almas dos homens. Manda-os contraírem matrimônio e afirma que, se decidirem segui-lo, ele os fará herdeiros de seu reino, e se contra ele transgredirem, isso em sua tolerância, ele suportará pacientemente. Finalmente, em diversas passagens dirigidas a todos os seguidores de Jesus Cristo, identifica-se com o Pai citado por Isaías, com o Consolador cujo convênio fora estabelecido por aquele mesmo que é o Espírito, Jesus, e com o Espírito da verdade que os guiará em toda a verdade. Proclama o seu dia como sendo o dia de Deus, anuncia a conjunção do rio Jordão com o Supremo Oceano, lembra-lhe a negligência com que agiram e o fato de ter sido ele quem lhes abriu os portais do reino. Assegura-lhes que o prometido templo foi construído com as mãos da vontade do seu Senhor, o poderoso, o generoso. Exorta-os a rasgarem os véus, a ingressar em seu nome no seu reino. Cita as palavras de Jesus a Pedro e garante-lhes que se eles resolverem segui-lo, ele os transformará em salvadores da humanidade. A todo o corpo eclesiástico muçulmano, Bahá'u'lláh dedicou inumeráveis passagens específicas nos livros e epístolas, nos quais lhes denuncia a crueldade em termos veementes, condena-lhes o orgulho e a arrogância, exorta-os a renunciar aos bens materiais, a guardar silêncio e dar ouvidos às palavras que ele tem dito, e proclama que, em razão de seus atos, a exaltada posição do povo está agora rebaixada, o estandarte do Islã e o seu poderoso trono abatidos. Ao conjunto de teólogos persas, ele mais especialmente dirigiu suas condenatórias palavras, nas quais estigmatiza seus atos e prediz que sua glória se transmutará na mais calamitosa das humilhações, e que hão de ver a punição que lhe será infligida, já decretada por Deus, quem ordena o onisciente. Ao povo judaico também anunciou que era chegada a lei suprema,
que a beleza anciã governa sobre o trono de Davi, o qual em altos brados invoca seu nome, que de Sião apareceu o que estava oculto, e que de Jerusalém se faz ouvir a voz de Deus, o único, o incomparável, o onisciente. Aos sumos sacerdotes da fé zoroastriana, proclamou que o incomparável amigo já estava manifesto, que ele dizia aquilo em que repousa a salvação, que a mão do Onipotente se estira de trás das nuvens, que os sinais de sua majestade e grandeza estão revelados, e declarou que as ações de homem algum serão aceitáveis neste dia, a menos que ele renuncie à humanidade e a tudo que os homens possuem, e volte a face na direção do Onipotente. Algumas das passagens mais imponentes de sua epístola à Rainha Vitória são dirigidas aos membros da legislatura britânica, a mãe dos parlamentos, bem como aos representantes eleitos dos povos de outras terras. Nestas, ele reafirma que seu propósito é vivificar o mundo e unir seus povos, refere-se ao tratamento que seus inimigos lhe concederam, exorta os legisladores a tomarem deliberações em conjunto e a se ocuparem somente com aquilo que é de proveito para o gênero humano. E afirma que o remédio soberano para a cura de todo o mundo é a união de todos os povos numa causa universal, numa fé comum, a qual não pode, de maneira nenhuma, ser conseguida exceto através do poder de um médico hábil, todo-poderoso e inspirado. Além disso, em seu livro sacratíssimo, Bahá'u'lláh recomendou a escolha de uma língua única e a adoção da escrita comum para o uso de toda a terra, uma injunção que seria, quando levada a efeito, como ele próprio afirma nesse livro, um dos sinais da maioridade da raça humana. Não menos significativas são as palavras dirigidas separadamente por ele ao povo do Baião, aos sábios poetas, homens de letra e místicos do mundo, e até aos comerciantes, nos quais os exorta a estarem atentos à sua voz e reconhecerem o seu dia e seguirem os seus preceitos. Tais são, em suma, as características que se destacam nos pronunciamentos finais dessa histórica proclamação, cujas notas iniciais soaram durante a última parte do desterro de Bahá'u'lláh em Adrianópolis e que terminou durante os primeiros anos de seu encarceramento na fortaleza-prisão de Acre. Reis e imperadores individual e coletivamente, os principais magistrados das repúblicas do continente americano, ministros e embaixadores, o próprio soberano pontífice, o vigário do profeta do Islã, o fideicomissário real do reino do imame oculto, os monarcas da cristandade, seus patriarcas, arcebispos, bispos, sacerdotes e monges, os chefes reconhecidos das ordens sacerdotais, tanto no sunita como da xiita, o sumo sacerdote da religião zoroastriana, os filósofos, os dirigentes eclesiásticos, os sábios e os habitantes de Constantinopla, aquela orgulhosa sede tanto do sultanato como do califado, a totalidade dos declarados aderentes da fé zoroastriana, bem como da judaica, da cristã e da muçulmana, o povo do Baião, os sábios do mundo, seus literatos poetas, místicos, comerciantes, os representantes eleitos de seus povos, seus próprios conterrâneos, todos, em um ou outro momento, em livros e epístolas, têm sido incluídos diretamente na esfera das exortações, das admoestações, dos apelos, das declarações e das profecias que constituem o tema de seu momentoso chamado aos dirigentes da humanidade. Um chamado sem paralelo nos anais de qualquer religião anterior, ao qual somente as mensagens dirigidas pelo profeta do Islã a alguns dos governantes entre seus contemporâneos mostram uma ligeira semelhança. Oh, one and only God, the whole matchless Creator, and praise and glorified art Thou for having placed this splendid crown upon the brow of these helpless ones, and this mantle of eternal glory on the shoulders of these indigent ones, the lights of Thy sanctity fell
upon bodies of clay. The lights of the world, the lights of the world of eternity shone forth. One and only God, oh matchless Creator, praise and glorified art Thou, for having placed this splendid crown upon the brow helpless ones, these helpless ones, and this mantle of eternal glory on the shoulders of these indigent ones. The lights of Thy sanctity fell upon bodies of clay, and the lights of the world, the lights of the world of eternity shone forth. Oh, one and only God, oh matchless Creator, a flame of Thy bestowed, from the enkindled fire, appeared and gave the hearts eternal life, eternal life. Appeared and gave the hearts eternal life. Appeared and gave the hearts eternal life, eternal life. He appeared and gave the hearts eternal life. Appeared and gave the hearts eternal life, eternal life. Appeared and gave the hearts eternal life. Nunca, desde o princípio do mundo, afirma o próprio Bahá'u'lláh, foi a mensagem tão abertamente proclamada. Cada uma delas, escreveu ele, referindo-se especificamente às epístolas que dirigiu aos soberanos da terra, epístolas aclamadas por Abdu'l-Bahá como um milagre, foi designada por um nome especial. A primeira foi intitulada O Estrondo, a segunda, O Golpe, a terceira, O Inevitável, a quarta, O Claro, a quinta, A Catástrofe, e as outras, O Atordoante Trombetear. O acontecimento próximo, o grande terror, a trombeta, o clarim e semelhantes, a fim de que todos os povos da terra possam saber com certeza e possam testemunhar com os olhos exteriores e interiores que aquele que é o Senhor dos nomes tem prevalecido e continuará a prevalecer sobre todas as condições, sobre todos os homens. A mais importante dessas epístolas, juntamente com a célebre Suriyil Haikal, a Sura do Templo, ele, além disso, mandou escrever na forma de uma estrela de 5 pontas, simbolizando o templo do homem, e esta, quando em uma de suas epístolas se dirigiu aos seguidores do Evangelho, ele identificou com o templo mencionado pelo profeta Zacarias e designou como a resplandecente alvorada do Todo-Misericordioso, o templo que as mãos do poder daquele que é o causador das causas edificara. Muito embora essa proclamação fosse única e estupenda, demonstrou vir a ser tão somente um prelúdio de uma revelação ainda mais grandiosa do poder criador de seu autor,
antecipando o que talvez seja tido na conta do ato mais importante de seu ministério, a promulgação do Kitab Yaqdas. Fez-se alusão a esse livro sacratíssimo no Kitab Khan, é o principal repositório daquela lei que o profeta Isaías havia previsto e que o escritor do Apocalipse descrevera como o novo céu e a nova terra, como o tabernáculo de Deus, a cidade santa, a noiva, a nova Jerusalém descendo de Deus. Esse livro, cujas cláusulas devem permanecer invioladas por não menos de 1000 anos e cujo sistema abrangerá todo o planeta, bem pode ser considerado como a mais brilhante emanação da mente de Bahá'u'lláh, o livro máter do seu ministério e a magna carta de sua nova ordem mundial. Revelado logo depois que Bahá'u'lláh fora transferido para a casa de Udi Qamar, por volta de 1873, numa época em que ele ainda estava sob o influxo das atribulações pelos inimigos e pelos seguidores professos de sua fé, esse livro, esse tesouro que encerra as joias inestimáveis de sua revelação, sobressai em virtude dos princípios que inculca, das instituições administrativas que prescreve e da função com que investe o nomeado sucessor do seu autor, um livro único e incomparável entre as sagradas escrituras do mundo, pois, diferentemente do Velho Testamento e dos livros sagrados que o precederam, nos quais não existem preceitos efetivamente emitidos pelo próprio profeta, difere dos evangelhos, nos quais os poucos ditos atribuídos a Jesus não fornecem um terceiro certo quanto à administração futura dos assuntos de sua fé. Um roteiro certo quanto à administração futura dos assuntos de sua fé. Diversamente, mesmo do Alcorão, o qual, embora explícito nas leis e preceitos formulados pelo apóstolo de Deus, silencia sobre o assunto importantíssimo da sucessão. O Kitab Yaqdas, revelado desde o começo até o fim pelo próprio autor da revelação, não só preserva para a posteridade as leis e preceitos básicos sobre os quais deverá assentar a estrutura de sua ordem mundial, mas também estabelece, além da função de interpretação que é conferida ao seu sucessor, as instituições imprescindíveis à preservação da integridade e da unidade de sua fé. Nesta magna carta da futura civilização mundial, o seu autor, simultaneamente juiz, legislador, unificador e redentor da humanidade, anuncia aos reis da terra a promulgação da lei suprema, declara serem eles seus vassalos e se proclama o rei dos reis, nega qualquer intenção de apoderar-se de seus reinos, reserva para si próprio o direito de conquistar e possuir os corações dos homens, previne as autoridades eclesiásticas do mundo que não julguem o livro de Deus, segundo as normas correntes entre eles, e afirma que o próprio livro é a balança infalível estabelecida entre os homens. Nele ordena formalmente a instituição da Casa de Justiça, define suas funções, fixa as suas rendas, designa-lhes os membros como sendo homens de justiça, os deputados de Deus, os depositários da confiança do Todo Misericordioso. Faz alusão ao futuro centro de seu convênio e investe-o de direito de interpretar sua Sagrada Escritura, prevê a instituição do guardião, testemunha o efeito revolucionário de sua ordem mundial, enuncia a doutrina da suprema infalibilidade do manifestante de Deus, afirma que essa infalibilidade constitui direito inerente e exclusivo do profeta e elimina a possibilidade do aparecimento de outro manifestante antes que sejam decorridos pelo menos 1000 anos. Neste livro, prescreve também as orações obrigatórias, designa o tempo e o período do jejum, proíbe preces congregacionais, exceto os pelos mortos, fixa o Qeblé, institui o Ruhollah, direito de Deus, formula a lei da herança, estabelece a instituição do Mashirul Askar, funda as festas de 19 dias, os festivais barrais e os dias intercalares, abole a instituição do clero, proíbe a escravidão, o ascetismo, a mendicância, o monasticismo, a penitência, o uso dos púlpitos e o beijamão, prescreve a monogamia, condena a crueldade para com os animais, a indolência e a ociosidade, a maledicência e a calúnia, censura o divórcio, proíbe o jogo, o uso do ópio, do vinho ou das outras bebidas intoxicantes, especifica os castigos para homicídio, incêndio criminoso, adultério e roubo, acentua a importância do casamento e estabelece suas condições essenciais, impõe a obrigação de se dedicar a algum ofício ou profissão, exaltando tal ocupação até as raias da adoração. Realça a necessidade de se prepararem os meios para a educação das crianças, estabelece para todos a obrigação de escrever um testamento e de obedecer rigorosamente ao governo. Fora dessas cláusulas, Bahá'u'lláh exorta os seus seguidores a associarem-se com amizade, concórdia e sem discriminação,
aos adeptos de todas as religiões. Previne-os contra o fanatismo, contra a sedição, o orgulho, a disputa e a contenda. Inculca neles uma limpeza imaculada, rigorosa veracidade, castidade intemerata, fidedignidade, hospitalidade, sinceridade, cortesia, tolerância, justiça e equidade. Aconselha-os a serem unidos como os dedos da mão e os membros do corpo. Concita-os a que se levantem e sirvam sua causa, e assegura-os de sua ajuda indubitável. Ele, além disso, detém-se sobre a instabilidade das coisas humanas, declara que a verdadeira liberdade consiste na submissão do homem aos seus mandamentos, adverte-os de que não sejam indulgentes na aplicação de seus estatutos, prescreve os 2 deveres inseparáveis de reconhecer a aurora da revelação de Deus e de observar todos os preceitos por ele revelados, nenhum dos quais, afirma ele, é aceitável sem o outro. Os significativos apelos dirigidos aos presidentes da República do continente americano no sentido de aproveitarem a oportunidade oferecida pelo Dia de Deus para patrocinarem a causa da justiça, a exortação aos membros de parlamento em todo o mundo, encarecendo a adoção de uma língua e de uma escrita universal, suas admoestações a Guilherme I, o vencedor de Napoleão III, a reprimenda que dirigem a Francisco José, o imperador da Áustria, sua referência às Lamentações de Berlim, na apóstrofe às margens do Reno, sua condenação ao trono da tirania, estabelecido em Constantinopla, sua profecia da extinção do esplendor exterior dessa cidade e das tribulações destinadas a se abater sobre os habitantes, as palavras de incentivo e conforto que dirigem à sua terra natal, assegurando-a de que Deus havia escolhido para ser a fonte da alegria de toda a humanidade. Sua profecia de que a voz dos heróis de Khurasan será levantada em glorificação de seu Senhor. Sua asserção de que os homens dotados de imenso valor devem aparecer em Kirman e fazer menção dele. E, finalmente, sua magnânima afirmativa a um irmão pérfido que o afligira com angústia, nos termos de que um Deus, sempre clemente de toda bondade, lhe perdoaria as iniquidades desde que ele tão somente se arrependesse. Tudo isso enriquece ainda mais o conteúdo de um livro designado pelo autor como a fonte da verdadeira felicidade, como a balança infalível, como o caminho reto e como o princípio vivificador da humanidade. As leis e preceitos que constituem o principal tema desse livro, Baha'u'lláh, ademais, caracterizou especificamente como o sopro da vida para todas as coisas criadas, como o mais poderoso baluarte, como os frutos de sua árvore, como o mais elevado meio para a manutenção da ordem no mundo e para a segurança de seus povos, como as lâmpadas da sua sabedoria e eterna providência, como a doce fragrância de sua roupagem, como as chaves de sua misericórdia para as suas criaturas. Este livro, ele próprio testifica, é um céu que adornamos com as estrelas de nossos mandamentos e proibições. Abençoado seja o homem que o lê, declarou além disso, e meditar sobre os seus versículos nele vazados por Deus, o Senhor do poder, o Onipotente. Dizei, ó homens, tomai-o com a mão da resignação. Por minha vida, foi enviado de uma maneira que espanta as mentes dos homens. Na verdade, é o meu mais momentoso testemunho a todos os povos, e a prova do Todo Misericordioso para com todos os que estão no céu e na terra. E ainda mais, abençoado seja o paladar que saboreia a sua doçura, o olhar perscrutador que reconhece o que lá está entesourado, e o coração compreensivo que alcança suas alusões e mistérios. Por Deus, tal é a majestade do que ali foi revelado, e tão tremenda é a revelação de suas alusões veladas, que faz abalar-se a voz quando tenta descrevê-las. E, finalmente, de tal maneira foi o Kitab Aqdas revelado, que atrai e abrange todas as revelações de origem divina. Bem-aventurados os que o leem, bem-aventurados os que o assimilam, bem-aventurados os que sobre ele meditam, bem-aventurados os que ponderam sobre o seu significado. Tão vasto é o seu alcance que abarcou todos os homens antes que disso eles se apercebessem. Dentro em breve manifestação sobre a face da terra e sua força soberana, a sua influência penetrante e a grandeza do seu poder. À medida que sua missão se aproximava de seu fim, a formulação que Baha'u'lláh, em seu Kitab Aqdas, fez das leis fundamentais de sua revelação, foi seguida pela enunciação de certos preceitos e princípios que se encerram no próprio âmago da sua fé, pela reafirmação de verdades que ele anteriormente proclamara, pela elaboração e elucidação adicionais e pela apresentação de mandamentos subsidiários designados a suplementar as provisões de seu livro mais sagrado. Incorporaram-se em inúmeras epístolas, as quais ele continuou a revelar até os últimos dias de sua vida terrena,
destacando-se entre elas a Isragat, esplendores, a Bisharat, boas novas, a Tarazat, adornos, a Tajaliat, fulgências, a Kalimatil Firdausie, palavras do paraíso, a Lawi Akdas, epístolas mais sagradas, a Lawi Dunya, epístola do mundo, a Lawi Maksud, epístola de Maksud. Estas epístolas, efusões poderosas finais de sua pena infatigável, devem figurar entre os frutos mais seletos que sua mente produziu e assinalar a consumação de seu ministério de 40 anos de duração. Dos princípios encerrados nessas epístolas, o mais vital de todos eles é o princípio da unidade e da integridade da raça humana, o qual bem pode ser considerado a característica distintiva da revelação de Bahá'u'lláh e o eixo de seus ensinamentos. De importância tão cardeal é esse princípio da unidade, que a ele se refere expressamente no livro de seu convênio, e ele, sem reservas, o proclama o propósito central de sua fé. Nós, em verdade, declara ele, cremos a fim de unir e amalgamar todos os que habitam a terra. Tão potente é a luz da unidade, afirma ele ainda, que pode iluminar a terra toda. Em uma época, escreveu ele com referência a esse tema central de sua revelação. Falamos na linguagem do legislador, em outra, na linguagem de quem busca a verdade, e na do místico, e, no entanto, tem sido sempre nosso supremo propósito e mais elevado desejo desvelar a glória e a sublimidade desta posição. A unidade, afirma ele, é a meta que ultrapassa todas as metas, um alvo que é o rei de todos os alvos. O mundo, proclama ele, é apenas um só país e o gênero humano seus cidadãos. Ele declara ainda mais ser inevitável a unificação da humanidade, sendo esta a última etapa de uma evolução em direção à madureza, que em breve a ordem de sua época atual será afastada e uma nova se desdobrará em seu lugar. Que toda a terra se acha agora em estado de prenhez, que se aproxima o dia em que ela terá dado seus mais nobres frutos, quando dela haverão brotado as mais elevadas árvores, as flores mais encantadoras, as bênçãos mais celestiais. Deplora ele as falhas da ordem prevalecente, expõe quanto é inadequado o patriotismo como força diretriz e controladora da sociedade humana, e considera o amor à humanidade e a promoção de seus interesses como os objetos mais dignos e mais louváveis do esforço humano. Ele, além disso, lamenta que a vitalidade da crença dos homens em Deus esmorece em todas as terras, que a face do mundo se volve para a desobediência e a descrença. Proclama ser a religião uma luz radiante e uma inexpugnável cidadela para a proteção e o bem-estar dos povos do mundo, e o principal instrumento para estabelecer ordem no mundo. Afirma ser o propósito fundamental da religião promover a união e a concórdia entre os homens, adverte que dela se não faça uma fonte de dissensão, de discórdia e de ódio. Ordena que seus princípios sejam ensinados às crianças nas escolas do mundo, de tal maneira que não motive preconceito nem fanatismo, atribui a perversidade dos ímpios ao declínio da religião e prediz convulsões de tamanha severidade que façam tremerem os membros da humanidade. Ele encarece sem reservas o princípio da segurança coletiva, recomenda a redução dos armamentos das nações e proclama como necessária e inevitável a convocação de uma Assembleia Mundial em que os reis e chefes de Estado deliberem sobre o estabelecimento da paz entre as nações. Exalta a justiça como sendo a luz dos homens e a sua protetora, como a reveladora dos segredos do mundo da existência e o porta-estandarte do amor e da bondade. Declara ser incomparável seu fulgor, afirma que dela deve depender a organização do mundo e a tranquilidade do homem. Caracteriza seus dois pilares, a recompensa e o castigo, como as fontes de vida para a raça humana. Adverte os povos da terra a agirem em antecipação ao seu advento e profetiza que, após um intervalo de grande tumulto e injustiça atroz, seu sol cintilará em pleno esplendor e glória. Inculca também o princípio da moderação em todas as coisas. Declara que tudo quanto passa além dos limites da moderação, quer seja liberdade, civilização ou qualquer outra coisa, deve exercer uma influência perniciosa sobre os homens. Observa que a civilização ocidental perturbou e alarmou gravemente os povos da terra, e prediz a aproximação do dia em que a chama da civilização, levada ao excesso, consumirá as cidades. Estabelece a consulta como um dos princípios fundamentais de sua fé, descreve-a como a lâmpada guiadora, como a concessora de entendimento e como um dos luminares do céu da sabedoria divina. O conhecimento
declara ele, é como asas para a vida do homem e uma escada para sua ascensão. Considera a aquisição dela como dever de cada um. Julga que as artes, os ofícios e as ciências conduzem à exaltação do mundo da existência, aprova a riqueza adquirida por meio de ofícios e profissões, reconhece o quanto devem os povos do mundo aos cientistas e artífices, e desaconselha o estudo de ciências inaproveitáveis aos homens, dessas ciências que começam com palavras e terminam com palavras. Acentua, novamente, a injunção de conviver com todos no espírito amistoso e fraterno, e reconhece que uma tal associação conduz à união e à concórdia, as quais, afirma ele, constituem a ordem e são os princípios vivificadores das nações. A necessidade da adoção de uma língua e de uma escrita universais, ele repetidamente encarece, lamenta a perda de tempo representada pelo estudo de vários idiomas, afirma que, com a adoção dessa língua e dessa escrita, toda a terra será considerada como uma só cidade e um só país. E apresenta-se como possuidor do conhecimento de ambas, prontificando-se a transmiti-lo a qualquer pessoa que a ele venha em sua busca. Aos fideicomissários da Casa de Justiça atribui o dever de legislar sobre assuntos não previstos expressamente em seus escritos e promete que Deus inspirá-los-á em tudo quanto ele quiser. Recomenda como uma realização meritória o estabelecimento de uma forma inconstitucional de governo em que estejam ligados aos ideais do republicanismo e à majestade da realeza, que é caracterizada por ele como um dos sinais de Deus. Insiste em que se preste especial atenção aos interesses da agricultura e faz específica referência aos jornais que surgem rapidamente, descrevendo-os como o espelho do mundo e um fenômeno extraordinário e poderoso, e impõe a todos os responsáveis pela sua produção o dever de evitar a malícia, a paixão e o preconceito, de ser justo e equânimes, minucioso na busca da verdade e de verificar todos os fatos em todas as situações. A doutrina da suprema infalibilidade é em maior detalhe elaborado por ele. A obrigação imposta aos adeptos no sentido de se comportarem em relação ao governo do país em que residem com lealdade, honestidade e veracidade, ele a reafirma. Dá novamente ênfase à proibição de se travarem guerras santas e a de se destruírem livros, e seleciona para um elogio especial homens de erudição e de sabedoria, a quem exalta como olhos em relação ao corpo da humanidade e como sendo as maiores dádivas conferidas ao mundo. Ao passar revista às características salientes dos escritos de Bahá'u'lláh, durante a última parte de seu desterro em Aca, não se deve deixar de incluir uma referência a Lawi-Hikmat, Epístola da Sabedoria, na qual ele expõe os princípios fundamentais da verdadeira filosofia, ou a Epístola da Visitação, revelada em honra do Imam Hussein, cujo louvor ele celebra em linguagem ardorosa, ou a obra Perguntas e Respostas, a qual elucida as leis e os preceitos do Kitab Aqdas, ou a Lawi Burhan, Epístola da Prova, na qual os adeptos perpetrados por Sheikh Muhammad Baqi, apelidado de Lobo, e por Mir Muhammad Hussein, o Imam Jumi de Isfahan, apelidado de Raksha, Serpente, são severamente condenados, ou Lawi Karmil, Epístola do Carmelo, na qual o autor menciona significativamente a cidade de Deus que tem descido do céu e prediz que dentro em breve fará Deus navegar sua arca sobre essa montanha e tornará manifesto o povo de Bahá. Finalmente, deve-se fazer menção à sua epístola a Sheikh Muhammad Taqi, apelidado Ibn Dib, filho do lobo. A última epístola notável revelada pela pena de Bahá'u'lláh, na qual ele insta aquele sacerdote rapace que se arrenda de seus atos, na qual também cita algumas das passagens mais características e mais célebres de seus próprios escritos, e aduz provas que estabelecem a validez de sua causa. Com este livro, revelado cerca de um ano antes de sua ascensão, pode-se dizer que havia praticamente terminado sua prodigiosa realização como autor de 100 volumes, repositórios das inestimáveis pérolas de sua revelação, volumes repletos de inúmeras exortações e princípios revolucionários, de preceitos e leis modeladoras do mundo, fatídicas advertências e portentosas profecias, de preces e meditações que enlevam a alma, comentários e interpretações iluminadoras e de apaixonados discursos homilias, todos entremeados com mensagens ou referências aos reis, aos imperadores e aos ministros, tanto do Oriente como do Ocidente, aos eclesiásticos de diversas denominações
e aos dirigentes nas várias esferas de atividades humanas, na intelectual, na política, na literária, bem como na mística, na comercial e na esfera humanitária. Nós, em verdade, escreveu Bahá'u'lláh de sua prisão suprema, dando um balanço no crepúsculo da vida, no alcance total dessa revelação vasta e importante. Não fracassamos em nosso dever de exortar os homens e de entregar aquilo de que fomos incumbidos por Deus, o Todo-Poderoso, o Todo-Glorificado. Haverá qualquer desculpa, perguntou ele ainda, para alguém nesta revelação? Não, por Deus, o Senhor do trono poderoso. Meus sinais abrangeram a terra toda e meu poder envolveu a humanidade inteira.